Oi, gente, vamos ver um pouquinho sobre balanceamento de equações químicas, agora que a gente já sabe o que é uma equação química, né? Então, para a gente balancear uma equação química, existem alguns métodos, né? Existem algumas maneiras diferentes. Então, tem o método das tentativas, o método algébrico e o método redox. Aqui, a gente só vai ver esses dois, né? O método das tentativas e o método algébrico, tá? O método redox ele é um pouquinho mais complicado, envolve alguns outros conceitos, que ficaria muito extenso para uma aula só, tá? Então, a gente vai ver isso na próxima. Então, o método das tentativas, né, apesar do nome, né, é um método simples e é eficiente na determinação dos coeficientes, né, das equações químicas. Então, como é que a gente vai fazer? O primeiro passo é a gente atribuir o coeficiente 1 à substância que tem o maior número de átomos. O segundo passo, a partir da substância que a gente atribui o coeficiente 1, a gente determina o coeficiente das outras substâncias. E por fim, como os coeficientes devem ser inteiros, se houver algum coeficiente que seja fração, a gente precisa multiplicar todos os coeficientes por um número para eliminar essa fração, tá? Então, vamos ver um exemplo. Então, a gente tem aqui a combustão completa do metano, né, o CH4, mais O2, dando CO2 e água. Então, contando a quantidade de átomos, né, aqui o CH4, que são 4 átomos de carbono, um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio. Então, 5 átomos. Aqui, 2 átomos de oxigênio, aqui são 3 átomos, né, 2 de oxigênio, 1 de carbono, e aqui são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Se a gente for olhar as quantidades de cada átomo, né, de cada elemento químico que a gente tem de cada lado, a gente vai perceber que as quantidades não batem, né, não são iguais, tá? Então, por isso, a gente tem a necessidade de fazer o balanceamento. Então, vamos lá. A substância com o maior número de átomos, né, que a gente viu, quando a gente contou a quantidade lá, era o CH4, que ela tinha 4 átomos de hidrogênio e 1 átomo de carbono. Então, são 5 átomos, é que tem maior quantidade. Então, a gente vai colocar um 1 lá na frente, como coeficiente, tá? E a partir desse aqui, a gente vai balancear todo o restante, certo? Então, agora a gente sabe, como desse lado aqui só tem esse carbono e esse hidrogênio, então, a gente já sabe que tem que ter um carbono do outro lado e 4 hidrogênios também lá do outro lado, tá? Lembrando que o coeficiente a gente multiplica pelo índice, pela atomicidade, tá? Aqui, como não está aparecendo nada, é 1. Então, 1 vezes 1 tem 1 átomo de carbono. 1 vezes 4, 4 átomos de hidrogênio, tá? Então, a gente vai... Já falei, né? Coeficiente 1, tem 1 carbono, então tem que ter 1 lá do outro lado. Aqui a quantidade bate, né? Então, posso colocar o coeficiente 1 aqui. E aqui na quantidade de água, eu posso colocar o 2. Por quê? 2 vezes 2 dá 4 átomos de hidrogênio, certo? Só tem hidrogênio nessa substância, no lado dos produtos, então eu faço o balanceamento do hidrogênio, certo? Então, tem 4 átomos de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio. 1 átomo de carbono, 1 átomo de carbono. Então, esses aqui já estão balanceados, certo? Então, eu não posso mais mexer nem aqui, nem aqui, nem aqui, certo? Só falta o O2, né? Então, aqui na segunda parte, a gente tem quantos O2? Né? São 2 vezes o 1 que tá aqui, então 2 aqui, mais 2 oxigênios, então são 4. Então, eu preciso colocar um número aqui na frente que multiplicado por esse 2 vai dar 4, né? Então, eu coloco 2. E foi isso que eu fiz. 1 CH4 mais 2 O2, dando 1 CO2 mais 2 H2O. Então, a nossa equação finalmente está balanceada.
Agora, se eu quiser realmente, né, tirar a prova real, conferir se o meu balanceamento está correto, é só eu multiplicar os coeficientes estequiométricos pelas quantidades, né, somar as quantidades de cada lado e comparar. Se a gente for olhar, né, um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio, 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio. 4 átomos de oxigênio, e aqui, ó, 2 mais 2, 4 átomos de oxigênio, certo? Então, é simples. Uma outra maneira da gente usar o método das tentativas é fazendo o balanceamento nessa ordem aí. Primeiro, balancear os metais, depois os ametais, carbono, hidrogênio e, por último, o oxigênio, tá? Nem sempre vai funcionar com esse método, porque existem algumas exceções, certo? Mas no método anterior ele sempre funciona, tá? Então, vamos ver aplicando esse método aqui. Então, C3H8 mais O2 dando CO2 e água. Então, primeiro os ametais, não tenho nenhum ametal, eu só tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu vou balancear nessa ordem, né? Primeiro, carbono. Então, desse lado aqui eu tenho 3 átomos de carbono. Então, do outro também preciso ter 3. Então, só tem carbono aqui, posso colocar o coeficiente 3 aqui. Beleza? Agora, vamos para hidrogênio, seguindo a nossa ordem. Então, tenho 8 aqui. Do outro lado, eu só tinha 2, né? Então, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 8? Então, eu coloco 4. 4 vezes 2, 8. Então, bate com os 8 lá do outro lado. Agora, o oxigênio. Eu tenho 2 desse lado e desse lado. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. Então, 6 mais 4, 10. Tenho 10 oxigênios desse lado e somente 2 desse. Então, como eu não mexi aqui ainda, posso colocar algum número multiplicado por 2 de 10. Então, eu coloco 5, certo? Então, pelo método da tentativa, também funciona. Agora, o método algébrico, né, ele envolve manipulação matemática. Então, se você não se sente muito seguro para fazer, não tente, usa o método das tentativas, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai usar aqui o princípio da conservação dos átomos, né? Vamos atribuir coeficientes genéricos para cada átomo, tá? Da seguinte maneira. Então, a gente tem lá a equação não balanceada, né? Agora, a gente vai atribuir os coeficientes genéricos. Então, aqui vai ser A, aqui B, aqui C e aqui D. Então, A, B, C e D. Agora, a gente vai montar equações algébricas para cada elemento químico. Então, aqui, exemplo. A gente tem zinco no reagente e zinco no produto. Então, qual é o coeficiente do zinco do reagente? É A. O zinco do produto é C. Então, como é que a gente faz? A gente diz que A é igual a C. Então, as quantidades são iguais. Agora, para o cloro, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, B é igual a, tem que levar em consideração aqui, ó, 2 vezes C. Então, 2C. B é igual a 2C. E para o hidrogênio, B é igual a 2D, certo? Então, agora, depois que a gente monta, né, as equações algébricas para todos os átomos, a gente vai atribuir um valor para qualquer um deles. Então, vamos dizer que A é igual a 1, tá? Então, geralmente você pode chutar A é igual a 1, coloca A é igual a 1. Se A é igual a 1, então você só substitui ali. A é igual a 1, então C é igual a 1 também. Aí aqui, se C é igual a 1, então 2 vezes 1, 2, então B é igual a 2. E D?
D é igual a 1, né? Substituindo aqui, ó. Se B é igual a 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, achei os coeficientes. É só substituir. Então, A é igual a 1, B, 2, C, 1, D, 1 também. Certo? Bom, como a gente não costuma escrever o coeficiente 1, a equação vai ficar dessa maneira, tá? Outro exemplo, vamos ver outro exemplo. Então, aqui, C2H6 mais O2, dando CO2 e água. Então, vamos atribuir os coeficientes genéricos, né? A, B, C e D. Aí, a gente vai montar as equações algébricas para cada átomo. Então, para o átomo de carbono, então, A vezes 2, tem mais carbono desse lado? Não tem, então vamos para o outro lado, igual a C vezes 1, então 2A igual a C. Agora, para o oxigênio, B vezes 2, então é 2B, não tem mais oxigênio aqui, vou para o outro lado. Tenho aqui, então, 2 vezes C, 2C, mais D vezes 1, D. Então, 2B igual a 2C mais D. Para o hidrogênio, então, 6 vezes A, 6A, não tem mais hidrogênio desse lado, vou para o outro. É igual a D vezes 2, então, 2D, certo? Então, a gente vai dizer que A é igual a 1, atribuir A igual a 1, e a gente vai resolver os sistemazinhos, né? Se A é igual a 1, então 2 vezes 1 é igual a C, né? Que vai ser igual a 2. Se C é igual a 2, então a gente pode tirar aqui, né? Achamos todos os coeficientes resolvendo, né, os sistemas de forma usando a matemática. Então, a gente achou todos os coeficientes, certo? Como a gente encontrou uma fração, né? Isso aqui é uma fração, como coeficiente, a gente precisa eliminar ele. Como é que a gente faz? Bom, se embaixo da nossa fração, no denominador, é o 2, né? Então, a gente vai multiplicar toda a nossa equação por 2. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7 sobre 2 vai dar 7, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, os coeficientes inteiros da nossa equação, que fazem, né, o balanceamento da nossa equação, são esses aqui. 2, 7, 4 e 6, certo? Bom, façam os exercícios, essa parte é muito de você treinar mesmo, tá? E a gente se vê na próxima falando um pouquinho mais sobre balanceamento pelo método redox, tá? Então, até mais. Beijos!